Ok. Vamos, num tempo mais curto, conversar um pouco para não perder o fio da meada em relação ao assunto que começamos a conversar com vocês semana passada sobre discipulado. Eu nunca pensei que pudesse estar estudando um assunto desse assim, mas, puxa vida, o que Deus está me mostrando sobre isso é muito impressionante. E então vamos, numa meia hora, 40 minutos, dar mais um passo em relação a isso, né? Na semana passada, eu vou em poucos minutos colocar alguns pontos mais importantes em relação à semana passada, né? Qual o método que o senhor usou para discipular um grupo de discípulos, né? De pessoas? Nós temos que, e eu falo isso aqui para o Omar, que é o diretor da escola, da área de ensino, eu falo para vocês, para os alunos, para todos nós, pastores, nós temos que descobrir qual o processo que o senhor usou para treinar, né? Nós somos treinadores, né? E temos estudado sobre isso um pouco e temos que quebrar paradigmas em relação a essa questão de ensino, de preparo de pessoas, né? Para que nesse tempo a igreja possa estar de fato caminhando na formação de pessoas, de discípulos, né? Então, discipular é reproduzir a minha vida em alguém. Você não pode dar o que você não tem, mas o que você tem, você precisa dar para a pessoa que você está discipulando, né? Então, irmãos, todas as pessoas, cada um que está aqui, desejam ter discípulos. Todos, em alguma área, dentro da sua da capacidade, todos desejam isso. Porque Deus colocou no coração de cada um isso, né? E, então, é uma ordem. Fazei discípulos. Mateus 28, fazei discípulos, né? Então, nós estamos agora tentando entender como fazer discípulos, né? Como levar alguém a ser como eu sou. Como eu sou. Então, você tem que saber onde você quer levar essa pessoa. Quem você é? Você vai levar essa pessoa até onde você chegou, né? O texto que nós vamos estar usando todo o tempo nesse processo, ou nessas aulas, é João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Ao cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, né? Muito fruto. Então, esse é o texto mais importante que estaremos usando, como eu disse, né? Uma coisa que eu tenho pensado, irmãos, e tem sido um desafio para mim, muito grande. Paulo fala em Romanos 1 que o Evangelho é o poder de Deus, né? Ora, se o Evangelho é o poder de Deus, nós temos que ver esse Evangelho se manifestar no nosso comportamento como cristãos, né? E isso é um desafio, irmão. Para mim é um grande desafio. Que esse Evangelho, que é o poder de Deus, possa funcionar na nossa vida, né? Então, aqui em Atos 17, diz que esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui para nos perturbar. Temos é que perturbar mesmo, sabe? Nós temos é que a igreja ela precisa ser invasora, né? E o processo do discipulado foi que levou a acontecer isso lá na igreja primitiva, né?
discipular não é fazer convertidos. Não é isso. Você não vê Jesus falando, levanta a mão. Eu trazer uma bela mensagem, falar, agora levanta a mão. Você não vê isso, né? Mas você vê Jesus dizendo para a samaritana, vai lá, chama seu marido e vem cá. É confronto. Evangelismo, muitas vezes, e eu creio que na maioria das vezes é confronto, né? E porque esse povo tinha essa coragem de perturbar mesmo, né? Perturbar. Então eu fico perguntando, hoje, irmãos, nós estamos muito quietos, né? Muito pacíficos de alguma forma, né? É tempo de invadir as trevas, é tempo de derrubar as portas do inferno, né? Então, enfim, irmãos, é hora de você, diga eu, formar discípulo. Ser discípulo e formar discípulo. Primeiro você tem que ser, e depois você tem que formar. Ser discípulo e formar discípulo. Se você não for discípulo, você não pode formar nenhum. Você não é, né? Então nós vamos estar aprofundando o tratamento desse assunto aqui, né? Então ser discípulo, é hora de nós invadirmos essa cidade, irmãos. Invadirmos com o evangelho, perturbar, mover, sabe, incomodar aqui os católicos, a idolatria nessa cidade, que é uma coisa horrorosa, é morte, a idolatria é algo morto. Essa cidade precisa conhecer isso, né? Então, tornar-se um discípulo, começa com morte e continua com morte, né? Começa com morte, continua com morte, né? Então, ser um discípulo, o que é isso? É tornar-se um servo, entendeu? Isso é ser discípulo, tornar-se um servo. O processo da formação do servo é o mesmo processo da formação do discípulo. Então, a forma mais alta, mais sublime de liderança é servir. Servir. É a forma mais alta de liderança. É servir, né? E nesse aspecto, Deus levantou o Silvio lá no Nepal. Eu vi. Os poucos dias que eu fiquei lá, eu vi isso. Como Deus levantou o Silvio lá. Nos relacionamentos. Enfim. Por quê? Né? Então, é servir. Isso é pelo serviço, né? Aqui eu acho que eu vou ler esse texto. Em Lucas 17. Isso aqui é ser discípulo. É isso aqui, ó. Se você quiser, se você não quiser, eu não sei o que vai acontecer com você. Porque daqui em diante, o mesmo padrão que eu estou usando para mim, eu vou passar para vocês. Para servir, para ser discípulo e para ser discipulador, né? Lucas 17, 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-me, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Olha para mim, irmãos. O moço aqui trabalhou o dia inteiro. Deu duro. Chegou em casa à noite, já à noitinha, escurecendo.
O patrão falou, não, você acha que você vai tomar banho agora, vai descansar? Não vai não. Você vai fazer comida para mim, você vai preparar minha água para eu tomar banho, e eu gosto aí de um vinhozinho, eu demoro, e não vai ser coisa rápida não. Depois que você me atender, aí que eu for descansar, aí você vai tomar seu banho, vai jantar e vai descansar também. Aqui está a prova de quem quer ser discípulo. Isso é cruz. Eu estou cansado. Eu trabalhei 12 horas hoje, no campo, ou na enxada, ou com o machado na mão, a foice, cuidando do gado. Eu trabalhei 12 horas, mas você não vai parar, você não vai descansar. Tem mais para fazer antes de você descansar hoje. Entendeu? Esse mais é que prova quanto você tem de Deus. Entendeu? Esse mais, esse algo mais, né? Aí o Senhor conclui dizendo aqui, ó, porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que ele havia ordenado? Não tem nem que agradecer, não. O discípulo, ele faz porque ele faz. Ele não está esperando nada em troca, nem descanso. Quanto mais outro tipo de recompensa. Então o discípulo não trabalha por recompensa. Ele trabalha por uma conquista. Nós vamos estar conversando sobre isso. Não é recompensa, ele não espera recompensa, né? Então, porventura terá de agradecer ao servo? Não, tem que agradecer não, entendeu? O verdadeiro discípulo não espera nem agradecimento. Muito obrigado. Porque você fez isso para mim. Muito obrigado. Não, ele não espera nem isso. E se não agradecer, ele é o mesmo. E amanhã ele vai fazer de novo. E semana que vem ele vai fazer de novo. E não espera agradecimento. Quando você espera agradecimento, é porque você está querendo alguma glória para você. É para morrer mesmo, entendeu? É morte, tem que morrer. É morte. Enquanto a gente não morrer, essa cidade não vai ser sacudida. Enquanto não houver morte, de fato, essa cidade vai continuar idólatra. Com toda esse engano, como é morto isso, gera morte, morte gera morte. E nós, o que nós estamos fazendo? Não é? Então o Senhor termina dizendo o seguinte, no verso 10, assim também vós, então é para mim, diga, é para mim. Fala todo mundo, assim é para mim. Pois é, então, assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Uhum. Irmão, Jesus não alarga a porta. Ele não alarga a porta. A porta não é larga, entendeu? Então vamos deixar de conversa fiada. Se você quer, você vai ter que provar que você quer. Você vai ter que provar. E se você não quer, vai morrer primeiro. Vai morrer. Porque isso aqui, olha, assim também vós. Então, esse processo aí, ele começa com um certo momento na nossa vida, porque por isso, irmãos, eu tenho tido preocupação em fazer apelo, chamar aqui para frente, você quer, você levanta a mão, eu tenho tido preocupação com isso, para que ninguém faça um voto precipitado, né? Eu quero ver, isso está valendo para mim. Se eu não puder ser um exemplo para vocês,
eu também não posso pegar esse microfone. Deus tem que levantar outro para pegar esse microfone, não eu. Mas eu pelo menos tento. E eu sei que eu estou nessa caminhada aí, de ser servo de cada um. Agora, o caminho é esse, e é esse, e é esse. É o caminho do servo. É o caminho da morte. Tem que morrer. E morrer direito, né? É morrer mesmo para virar defunto, né? Então, é o caminho para o discípulo. E como começa? Aqui em Mateus 4, diz certinho como começa essa questão da formação do discípulo. Mateus 4, 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso aqui é o passo número 1 para a formação do discípulo. Primeiro passo é esse aqui. Ora, eles já eram crentes. Eles já eram crentes. Amigos de Jesus, até amigos de infância. Conheciam Jesus, tinham ouvido, enfim, eram cristãos já. Mas nesse momento veio o desafio. Jesus não fez apelo para eles jogar a rede, não, largar, fez, não. Ele só falou: vinde após mim. Pronto. Eles tomaram a iniciativa de jogar a rede. Eles. Então, o que eu espero é isso aqui. Como discipulador de vocês, no certo sentido, de todos aqui, num certo sentido, né? É claro que eu não vou estar perto de cada um, impossível. Mas um pequeno grupo eu estarei muito perto. Só que isso precisa acontecer com todos nós, né? É essa questão aqui, joga a sua rede fora. Esquece isso. Então, ó, se você quiser, é desse jeito. Se você não quiser, vai embora. Se você quiser seguir esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui, entendeu? Amém? É o que Deus quer para você alcançar o que Ele tem para você, e a herança. Alcançar a herança. Se o seu propósito de vida não é pagar qualquer preço para você alcançar a herança, você não vai conseguir, não. Entendeu? Você vai se embaraçar por aí e você não vai conseguir, né? Então, aqui começa. É quando você toma uma decisão para valer. E o que eu quero ver é o fruto. Não vou pedir para a pessoa levantar a mão, essa coisa, vir na frente. Você pode levantar a mão, você pode vir à frente, você pode chorar, fazer o que você quiser, né? Mas o que conta é o fruto. É ver o quanto você está disposto a caminhar nessa direção aqui. De lançar sua rede e esquecer de tudo, né? E a morte, é interessante que a morte quando, assim, a cruz, né, que traz a morte, é quando eu vou fazer algo que eu não queria. É o caso que o Senhor fala aqui na história, que Ele conta aqui em Lucas 17. Então, eu não quero mais, eu estou cansado, já é 10 da noite, ou então já é meia-noite. Não tem horário. Se você quiser, não tem horário mais, esqueça. Não tem dia da semana, porque hoje é domingo. Tem não, esqueça. Esqueça o dia da semana. Esqueça o horário. Esqueça tudo, se você quiser. Esse é o desafio, entendeu? É o desafio para mim, é o desafio para cada um aqui, né? Esse é o desafio. Então, irmãos,
assim, quando eu vou fazer algo, bem que logo agora, hoje, eu estou tentando tirar um dia de descanso, né? Ou eu já, não, é hoje mesmo e é agora, entendeu? Acabou, você não é dono mais de si, você não tem mais nem rede para pescar, entendeu? Agora você tem que ir, né? Então é isso aí. E nessa hora, você vai provar se você quer ou se você não quer, entendeu? Há uma crença errada, totalmente errada, de que a salvação é para o meu benefício. Eu venho para Jesus para receber alguma coisa. Esqueça isso. A salvação é para você morrer e, quem sabe, chegar lá em cima e alcançar a sua herança. Mas aqui você tem que andar nesse processo da morte, entendeu? E hoje, irmãos, é uma coisa, olha, eu estou muito impressionado de ver, Geralmente eu ministro para pastores, né? Estou ministrando para pastores toda semana. E, irmãos, é impressionante como os pastores não estão entendendo a cruz. Por causa disso, uma teologia que está buscando os favores de Deus, né? Eu me converti para receber de Deus. Você se converteu para dar sua vida. Foi por isso que você converteu. Por isso que Ele chamou você. É para você dar sua vida. Esse é o seu chamado, né? Não é para receber nada, não. A única coisa que você tem aqui embaixo é uma cruz para levar. Só isso. Se você quiser, toma ela e leva. Se você não quiser, vai fazer outra coisa. Entendeu? Pega, arranja uma pastinha aí, arranja uma pasta, vai vender plano de funerária. Entendeu? Viu? Vai vender plano de funerária. É isso aí, irmão. Ou se você quer, vamos lá. Deus vai te dar força para você alcançar, se você quiser, né? Então, a ideia de que eu me converti para receber algo aqui, essa é uma ideia totalmente humanista. É uma ideia que coloca o homem no centro, né? A ideia de que eu me converti para mim, para receber algo de Deus, né? Não é de jeito nenhum, não é, né? Eu escrevi aqui uma frase assim. Nessa caminhada, você estaria disposto a fazer tudo que eu, Jesus, lhe pedir, ou eu, seu discipulador, ir a qualquer lugar que eu lhe enviar, que Jesus lhe enviar? Nenhum lugar será perigoso demais, já que eu não tenho mais direitos sobre minha vida. Pronto. Não tem mais lugar perigoso. Eu não estou vivo. Lugar perigoso é para a gente que está vivo, né? Se eu não estou vivo, não tem mais lugar perigoso, entendeu? Irmãos, se Jesus optou pelo discipulado,
Por que eu vou optar por outra coisa? O discipulado é algo pessoal, tete a tete, olho no olho. É confronto. Ser discipulado é ser confrontado, profundamente confrontado. Isso é se tornar discípulo. Então, isso é só para os mortos mesmo, entendeu? Não tem outro jeito não, né? Se ele optou pelo discipulado, ele confrontou seus discípulos, não foi? Arreda Satanás. Ele confrontou seus discípulos de maneira muito dura. Ele não facilitou as coisas. Só que ele era capaz de morrer pelos seus discípulos. E morreu. Entendeu? Então, o discipulador, eu vou dar o exemplo de um discipulador, talvez ainda hoje. Como é o comportamento de um discipulador, né? E então, irmãos, tem que começar pequeno, entendeu isso? Começa pequeno. Nós alcançamos hoje, sabe, irmãos, é impressionante o que Deus está fazendo de uns tempos para cá. Mas começou com uma salinha 4x5. E ali a gente ficou muito tempo. Começou eu viajando, eu e a Lili, pelo Brasil inteiro, num carrinho 1000, sem ar-condicionado, né? Então foi assim que começou. Tem que começar pequeno. Então comece discipulando um, mas de verdade, levando esse a ser, quem sabe, alcançar um lugar maior, mais alto em Deus do que você alcançou. Isso é discipular, né? Você vai levar o seu discípulo a alcançar algo maior, né? Mas como começa? Jesus falou, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Não foi que falou? Eu tenho aqui na Bíblia uma semente de mostarda, irmão. Você não dá nem para ver direito. Onde é que eu preguei isso aqui, gente? Está aqui, ó. Está vendo esse papel aqui? Você está vendo a semente aqui? Aqui, ó. Semente de mostarda, eu trouxe aqui lá de Israel. É a menor das sementes. É assim que começa, entendeu? Eu mostrei semana passada que se você ganhar, isso é um exemplo que eu vi no livro, um estudo de um livro sobre discipulado, se você ganhar uma pessoa por ano, durante 32 anos, você chegou a 11.000 pessoas. Ganha-se para Jesus. Olha, já pensou se todo mundo fizesse isso? Acho que o mundo inteiro já era crente, né? Parece, né? Mas não funciona. Não é assim. Se você ganhar um por ano, discipular esse um, de verdade, caminhar com ele, fazer dele o que você é, levar essa pessoa a confrontar o mundo, confrontar o inferno, a perturbar o mundo, porque você mesmo é um perturbador do mundo, não é? Se você fizer isso com uma pessoa por durante 32 anos, foi o que eu fiz como ganhando almas, no fim de 32 anos, eu vou ter aquele um que eu comecei, e eu continuei 32 anos, um por ano. No final de 32 anos, nós já chegamos a 4,9 bilhões de pessoas. De 11.000 passa para 4 bilhões e 900 milhões de pessoas. No mesmo tempo. Então, o que funciona é discipular alguém. Essa pessoa ser realmente discipulada. Entender o processo. E praticar. Entendeu? Então,
É isso que vai trazer resultado. Começa com um grão de mostarda, mas vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, né? Então, o processo que funciona realmente é o processo do discipulado, né? Eu tenho medo, irmãos, de estrutura. Não é medo, eu tenho preocupação com estrutura, entendeu? Porque quanto mais estrutura, menos dinamismo no processo. E às vezes aqui na MCM nós temos que gerar algum tipo de estrutura, alguma norma, alguma coisa, isso me machuca. Eu não quero isso. Mas às vezes a gente é obrigado, eu não sei, eu não gosto de estrutura, né? Porque ela tira a força, né? Então, aí o que acontece? E já está acontecendo, irmãos. Eu vou, ao invés de eu discipular e de ser discípulo, eu vou servir a estrutura. Eu estou servindo a estrutura. E eu estou sendo engolido pela estrutura. Então, vamos fugir de estrutura. Sabe, Jesus nunca criou nenhuma organização, né? Agora um tal de CNPJ, e aqui agora nós temos vários CNPJ, vamos dar baixa nisso aí, um pouco disso. Vamos simplificar tudo, sabe? Vamos realmente buscar o mínimo de estrutura, né? E nós não estamos aqui para servir a estrutura, mas para implantar o reino de Deus, né? E a estrutura engole a força que a gente tem. Engole. Ela engole, né? Eu quero terminar dando exemplo do comportamento de um discipulador, entendeu? Abra comigo em João 20. João 20. Jesus ressuscitou, e verso 26, passados, João 20, 26, 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Logo disse a Tomé, porque Tomé no 24, Tomé ele esteve lá, né? E Tomé agora não acreditou que Jesus tivesse ressuscitado. No 24, 25, eu esqueci de ler, mas está explicado. Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão. Foi exatamente o que ele falou, entendeu? No 25 ele fala: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 25. Então ele vem, 8 dias depois, né? E fala: Tomé, faz o seguinte, ó, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Aqui você tem o retrato de um discipulador. O discipulador é aquela pessoa que mostra suas feridas para o seu discípulo. Ele expõe as suas feridas para os seus discípulos. Ele expõe as suas fraquezas. Ele expõe, o seu discípulo sabe quem ele é. O discípulo sabe. O discipulador, os discípulos, irmãos, estavam de portas fechadas. Eles estavam com medo.
Aqui o texto fala isso. Eles estavam com medo de portas fechadas. E agora ele vem e ele tira a roupa. Porque mostrar o sinal dos cravos está ali fácil, mas a lança entrou do lado, né? Ele tinha que tirar a roupa para mostrar o sinal, a cicatriz, onde a lança entrou quando ele estava morto, lá na cruz, né? Então, o discipulador, ele é completamente aberto e transparente, entendeu? Mas sabe qual foi o resultado disso? Dessa conduta do Senhor? Depois que André, imagina André, irmãos, põe aqui sua mão, André, pode pôr, me dá aqui sua mão, encosta aqui, entendeu? Encosta aqui. Tomé, encosta aqui, né? Ele foi embora. Ele foi embora. E os discípulos agora estão numa situação muito difícil. Muito difícil. Pedro negou ele. Tomé teve aquela atitude absurda de incredulidade. Judas traiu ele. Uma situação muito difícil. Eles estavam escondidos, portas fechadas. Apesar que eles estavam de portas fechadas, isso é o que está acontecendo aqui na MCM hoje. Hoje. Temos que estar de portas fechadas para a cidade. Temos que estar de portas fechadas para os perdidos na cidade. Temos que estar de portas fechadas porque não temos confrontado a cidade. Confronto com o pecado, com a idolatria, com o espiritismo. Não temos confrontado a cidade. Então, temos que estar de portas fechadas. Se você estuda o livro de Atos, irmãos, você vê como tudo mudou. Mas agora não. Mas justamente agora ele vem e sopra sobre eles o Espírito Santo. Nesse momento em que eles estavam de portas fechadas, o que estamos necessitando hoje, irmãos, é de um sopro do Espírito. Sobre cada um de nós, sobre a minha vida, para começar. De um sopro do Espírito sobre nós, aqui, né? Para de fato começarmos a sair de casa e pensar no nosso papel em relação à nossa cidade. Ele nos colocou aqui, mas essa era a situação dos discípulos. E eles pensaram mais ou menos assim: não tem conserto para nós, tem jeito. Sabe, cada um traiu ele, se enforcou por lá, o outro negou, o outro não sei o quê, entendeu? Fugiu na hora mais importante, a gente fugiu, né? Lá no Getsemane, nós deixamos ele sozinho lá, né? Fugimos. Não dá não, não dá. Não dá mais. Não dá mais para nós. Eu acho que não, Jesus a gente nem sabe se ele vai voltar mais aqui. Aí Pedro falou assim, que 21:3, ele fala assim, estavam juntos Simão, verso 2, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, não estão nominados aqui. Disse-lhes Pedro, vou pescar. Vou pescar. Né? Fácil pescar, né, irmãos? É fácil pescar. Né? É como se eu voltasse, pegasse minha caneta, meu bisturi,
e voltasse para o hospital, lá em Montes Belos, ele está lá até hoje. Eu posso chegar lá, readaptar e continuar lá, né? Eu vou pescar, eu vou pegar minha caneta de novo, vou passar a receitar lá, vou passar lá de cirurgia, né? Aí o Tibé volta lá para Palmas para seguir o trabalho dele, que esteve lá uns anos, a escola, né? Aí o André volta não sei para onde, esse aqui volta para Matozinhos, né? Vou pescar. Entendeu, irmãos? Eles estavam desanimados. E foram pescar. Voltaram para a sua atividade corriqueira, normal, diária. Eles eram pescadores, todos eles, bons pescadores, né? E começaram a lançar rede. E nada acontece. Nada acontece. E lança a rede, nada acontece. Noite toda. Gente, mas o que está acontecendo? E o que passou na mente deles? Jesus não vem mais. A gente não pescou nenhum peixe. Jesus desistiu de nós. Pensamentos desse tipo, e com certeza passou pela mente deles, né? Não pega peixe. A gente sabe pescar. A gente está acostumado a pescar nesse mar aqui, mas não tem peixe. Entendeu? Noite toda, né? E certamente Pedro, esse pensamento passou pela cabeça dele, né? Será que ele vai voltar? Será que ele vai aparecer de novo, né? Irmãos, eu tenho orado tanto por avivamento, sabe? Eu escrevo, eu falo, eu anoto nos meus cadernos, né? Eu anotei agora recente, nesse papelinho que eu ponho no bolso, estava lá no monte, não, estava lá em casa. Senhor, que sonho, que sonho, que sonho. A gente viveu um avivamento. Eu falo, Senhor, eu não sei o que é isso. Eu sei pela literatura. Eu tenho lido muito sobre avivamento, mas eu não experimentei isso. É um sonho, Senhor. Será que o Senhor não vai trazer um avivamento para nós? Às vezes chega no momento, e eu estou mais ou menos nesse momento. Será que ainda vai demorar? Demora não, Senhor. Então, nessa situação, eles foram pescar, né? Jesus não veio mais. Aquele dia lá foi muito constrangedor. Ele mandou que Tomé colocasse a mão lá no lado dele, tirou a roupa perante nós, né? Ele não vai voltar mais não, né? Então, irmãos, o coração do Senhor, sabe? Ele vai nos provar, Ele está nos provando, sabe? Se nós realmente queremos pagar um preço pela vinda dEle. Se nós queremos, Ele está nos provando. Onde estão os peixes? Onde estão? Tem 1 ano que nós começamos a comunidade. Quantos nós já batizamos nesse 1 ano? Quantos nós já discipulamos nesse 1 ano? Não tem peixe. Mas estava ainda escuro, querendo amanhecer o dia. Eles estavam a 100 metros da praia. De repente eles viram alguém lá que acendeu uma fogueira. Ele vai vir sim.
Ele não aguenta, não. Ele não aguenta, não. Ele vai vir. Ele vai vir, sim, ele vai vir. Eu sei. Ele vai vir. Ei! Ele gritou. Sabe a palavra que ele usou? Ele falou, jovens. Usou essa palavra. O coração dele é um negócio complicado demais. Não é? Ó, joga a rede aí, 100 metros. Ele estava a 100 metros da praia. Joga a rede aí do lado direito do barco. Jogaram. Vocês sabem o que aconteceu, né? Vocês sabem o que aconteceu. Esse é o coração de um discipulador, né? Pedro, você me ama? Né? E interessante, irmãos, que ele perguntou, quando ele chamou a atenção lá dos discípulos, ainda não sabiam que era ele, estava escuro. Ele falou, vocês têm aí alguma coisa para comer? Sabe que responderam? Não! Não temos. Temos nada para comer. Não temos alimento. Não temos peixe. Quem não tem peixe não tem alimento. Quem não tem pão não tem palavra. Não tem a palavra, né? Tem que ter pão e tem que ter peixe. Antes, poucos dias antes, ele havia oferecido o pão e o vinho. Agora não era mais o pão e o vinho, era o pão e o peixe. Passa pelo pão e o vinho para depois o pão e o peixe. Não temos comida. Não temos peixe. Então joga a rede aí do lado direito. O discipulador, ele precisa ser muito firme com o discípulo. Bravo às vezes, violento às vezes na palavra, mas com um coração completamente transbordante de amor. Esse é o coração do discipulador. Mas ele tem que entender também o momento da fraqueza do discípulo. Pedro, você me ama? Senhor, eu amo o Senhor. Primeira vez ele não falou eu amo, está escrito amo, mas ele falou eu gosto do Senhor. Ele falou. Aí o Senhor falou assim, cuida das minhas ovelhinhas. Cuida, ele falou. Segunda vez, mesma pergunta, ele falou assim. Segunda vez, Pedro já usou a palavra certa. Ele falou assim, pastoreia as minhas ovelhas. Mas a terceira vez, sabe o que ele falou? Ele falou assim, apacenta. A diferença de cuidar, pastorear e apacentar é muito grande. Apacentar é o que aquele pastor fez naquela história das 100 ovelhas, uma tinha perdido. Ele caminhou, se machucou,
lutou, mas encontrou a ovelha e pôs ela no ombro e se apacentar. Às vezes você tem que carregar a ovelha no ombro, entendeu? Ali, naquele momento, ele restaurou os seus discípulos. Logo, poucos dias depois, 10 dias depois, ele estava em Pentecoste. E quando Pedro ministra em Pentecoste, irmãos, ele não fez apelo. Mas uma multidão veio perguntando: o que faremos? Constrangida, arrependida. Esse é o papel de um discipulador. Vamos ficar em pé.